Nos capítulos anteriores a isso que nós acabamos de ler, nos conta que Jesus havia iniciado o seu trabalho na Galileia e a multidão seguia e apertava ele em toda parte. Jesus queria ser ouvido, ele trazia uma mensagem bonita, uma mensagem de esperança, uma mensagem diferente, e as pessoas notavam que Jesus era do bem, por isso seguiam. O seu falar suave, o seu falar doce, o seu falar cativante, traziam muitas pessoas para ouvir esse mestre. E quando ele se apertava, às vezes, ele vinha para o mar da Galileia e as pessoas chegavam cada vez mais perto e de repente ele se via na margem. Ele não podia entrar na água, mas foi isso que ele fez. Ele viu 2 barcos e um dos barcos, então, ele entra e ele pede para o proprietário que ele empurre para dentro da água. E ali, então, ele prega a palavra de Deus. O texto não diz especificamente o que é que ele está pregando, porque isso nesse momento não é relevante, mas acontece algo espetacular ali. Havia uma grande chance de ter muitas pessoas ali que poderiam estar aptas para ser discípulo de Jesus. Ele está buscando os seus discípulos nesse momento. Talvez nesse momento ele tinha 6 ou 7 discípulos, ou 5, não se sabe bem, mas ele queria mais, ele queria 12. E depois dele pregar a palavra de Deus, ele é o Filho de Deus, ele vê um homem, Simão, é o nosso Pedro, Simão Pedro, é o apóstolo Pedro. Pedro ouve, mas Pedro estava lavando as redes enquanto ouvia a pregação de Jesus. Jesus então se volta para Pedro e diz: Pedro, entra no barco, vamos lançar as redes. Mas Pedro, a gente sabe, ele havia pescado a noite toda e tinha sido infrutífera. A pesca noturna é a melhor, mas se ele não conseguiu pegar nada à noite, de dia seria pior. Mas Pedro então diz para Jesus: olha, não pegamos nada a noite inteira, mas já que o Senhor está pedindo, vamos lá. Esta disposição de Pedro foi maravilhosa. Olha que coisa espetacular. Se você quer se tornar alguém querido por Deus, alguém querido por Jesus, alguém querido por todos, esteja disposto a ouvir Jesus. Eu vejo vocês aqui, vocês ouviram o chamado do culto, o chamado do calendário, o chamado do culto às 9 horas da manhã. Essa semana alguém me pediu: pastor, que hora é o culto? 9 horas. Quem olhou o calendário, quem se interessou pelas coisas de Deus, quem ouviu o convite de Jesus, nesse momento, você é o apóstolo Pedro. Então, o que sucedeu naquela manhã de pescaria foi algo que, segundo os pescadores, contraria a lógica. Pedro estava disposto a ouvir Jesus, mesmo contra todos os prognósticos dos pescadores, mas ele entra, ele vai para um lugar fundo e então larga, solta as redes novamente. E pegaram mas tanto peixe, que eles precisaram então convidar outros colegas e dizer: olha, não conseguimos puxar as redes tão cheias que elas estão, precisamos mais mãos, porque se só 2 ou 4 mãos puxar a rede vai arrebentar. Precisamos de mais pessoas que cheguem com o barco, encostem no lado, mais mãos. Eram muitos peixes. Os outros evangelistas falam em mais de 100 peixes grandes. Imagina 100 peixes a um peso aí de 5 quilos, são 500 quilos de peixe em redes fracas e frágeis. O
O que aconteceu naquela manhã foi impressionante. E isso impressionou Pedro. Pedro ficou impressionado. Então, em vários relatos da palavra de Deus, nos ensina que enquanto nós vemos o exterior das pessoas, Jesus vê o interior. E Jesus viu o interior de Pedro. Viu que Pedro era uma pessoa legal, era uma pessoa temente, era uma pessoa que confiou na palavra dele. Ora, Pedro era um pescador experiente e Jesus era um desconhecido até esse momento. E todos sabiam que ele era carpinteiro. O carpinteiro vive longe do mar, ele não entende nada de mar. Quem sabe algum dia Jesus tenha feito um concerto num barco, Jesus junto com José. Mas Jesus não era pescador. Mas Pedro viu em Jesus algo espetacular. Então, em vários momentos da palavra de Deus, ela nos ensina que enquanto nós vemos o exterior, Jesus vê o interior. Deus vai mais além e consegue ver o que está dentro das pessoas. E Jesus é aquele que enxerga o que está no coração das pessoas. E Jesus viu o coração de Pedro e diz: esse eu quero para mim, esse eu quero levar junto comigo, esse eu quero levar para o céu. E foi isso que aconteceu. Então, um simples pescador, mas com um coração cheio de qualidades. Você quer ver quais são as qualidades de Pedro? Não que nós tenhamos todas elas. Então, a capacidade de liderar com frustrações. Você quer ser como Pedro? Temos que ter a capacidade de liderar, mesmo quando as coisas parecem que não estão dando certo. Não desistir jamais. E Pedro parece que tinha essa capacidade. Então, Pedro tinha pescado a noite inteira. E ele estava lavando as redes para, na noite posterior, ir pescar novamente. Quem de vocês já pescou? Eu já tive frustração de ir pescar lá uma noite inteira e não pegar nada, né? De ser devorado por mosquitos, de voltar com uma raiva. Mas como a gente não necessita ou não vive do peixe, não precisava para subsistência, a gente desistia. Dizia: não, nesse lugar eu não vou mais pescar, não quero. Pedro pescou a noite inteira, mas não pegou nada. Mas estava lavando as redes para na próxima noite ir pescar, porque ele era persistente. Ele liderava um grupo de pescadores e, apesar das frustrações, ele não desistia. Isso deixou Jesus tremendamente feliz. Então Pedro não havia pegado nada, ele estava um pouco frustrado, mas ele ia novamente investir. Assim é pescar pessoas, é pescar gente. Elas dizem não por um bom tempo, mas quando você menos espera, elas apontam a porta ali. Elas vão apontar. Então Pedro sabia que na noite seguinte ele poderia pescar, ele poderia pegar. Então, mesmo diante da frustração, do insucesso, Pedro pescaria novamente. E Jesus escolhe Pedro porque ele precisa ter por perto pessoas que, mesmo diante da frustração, mesmo diante do insucesso, elas não desistem. Quem de vocês já ficou fazendo algum trabalho que não estava dando certo e ficou até 1, 2 horas da manhã até terminar? Já fizeram isso? Isso é persistência. Até conseguir, não para até conseguir. Isso é persistência. Na igreja, Deus precisa de pessoas assim. Mas Deus escolheu Pedro porque ele tinha a capacidade de ser obediente. O que Pedro diz? Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou jogar. Pedro entendia de pesca e Jesus de marcenaria. Estava claro que para Pedro que pescar naquele horário proposto significava apenas sujar novamente as redes, se cansar, perder tempo. Mas ele tinha boas razões para dizer não, mas não disse, preferiu obedecer. Para ser discípulo de Jesus, a gente às vezes pode dizer não, mas a gente não diz. Por quê? Porque eu amo o meu Salvador, eu quero o bem da minha igreja, eu quero o bem das pessoas às quais eu convivo. Então Jesus escolhe Pedro porque, apesar de todos os indicativos contrários,
a uma boa pescaria, ele simplesmente obedece e não questiona. Não questionar. Pedro também foi escolhido porque ele tinha a capacidade de reconhecer que ele precisava de ajuda. Agora você imagina, com mais de 100 peixes de 5 quilos, são 500 quilos. Não, vou ficar tudo para mim, vou fazer sozinho. Sabe o que ia acontecer? Ele ia perder tudo. Ele corria o risco de perder tudo. Então ele teve a capacidade de pedir ajuda. O bom cristão pede ajuda. Você está com dificuldade, tem algum problema pessoal na sua vida, no seu relacionamento? Pede ajuda, pede, conversa, ouve outra voz. Às vezes a solução está muito perto dos teus olhos. Às vezes você só precisa colocar para fora, falar com alguém. Se você tem um problema, você fala com alguém, você divide. Se você tem uma alegria, você fala para alguém, você a multiplica. Fale dos seus problemas, fale das suas alegrias. Reconheça que você precisa de ajuda. Se você tem um cargo na igreja e está muito cansado, peça ajuda, peça para vice. Todos os cargos têm vice, divida com eles, não tem problema nenhum. Pedro dividiu a tarefa com seus vices. E eles então recolheram todos aqueles peixes. Então, uma característica marcante entre os pescadores é a prestação de socorro. Quem de vocês olha, Discovery, ali tem os pescadores, tem até um canal agora, parece que é Fish, mas ele está aqui no Brasil. Mas tem um canal no Discovery onde eles vão em alto mar, no Bar de Bering, lá no Alasca, e eles ficam meses, a milhares de quilômetros, e eles têm problemas às vezes, eles têm problemas com motores, e eles então pedem ajuda pelo rádio. E todos os barcos, que estão próximos, eles vêm e socorrem e rebocam. É impressionante. Outra coisa, não só pescadores, mas os motoqueiros. Gente, se você está na estrada e um motoqueiro quebra, você quebrou, parou com a tua moto ali, tirou o banco para 1, para 2, para 3, para 4, já estão com o celular, já querem te rebocar, já querem te levar. E tem gente que diz que o mundo está perdido. Não, tem muito companheirismo por aí. O classe unida são os motoqueiros. Os pescadores também são. Eles podem até, lá no Discovery, eles podem até ser meio inimigos com o lugar de pesca. Quando alguém descobre um veio bom de pesca, ele marca no seu radar, depois ele vai levar os peixes, ele volta e tem outro ali. Eles vivem um tomando o lugar do outro, mas é só passar dificuldade, é só ter uma dificuldade, todos se ajudam e todos são amigos. Isso é uma característica de pescadores. Então Jesus viu essa característica em Pedro. E outra característica que faz um bom discípulo é a capacidade de reconhecer que você é um pecador. E Pedro diz, o que Pedro disse? Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Essa é uma característica do verdadeiro Filho de Deus. Ele se reconhece pequeno diante de um Deus grande, mas parece que o mundo e a mídia quer fazer das pessoas grandes, pessoas maiores do que Deus, pessoas que não precisam de Deus. Afaste-se de mim, pois sou pecador melhor. E depois eu vou me tornar pescador. Então, esse gesto de humildade diante de Jesus foi espetacular. Jesus vê, é esse que eu quero. Ele se vê pequeno. E quando ele se vê pequeno, eu faço ele forte. A fortaleza dele está em mim. A fortaleza de cada um de nós está em Jesus. Nós sozinhos nada podemos. E tem outra capacidade legal de Pedro. O texto diz que eles largaram tudo, deixaram tudo e seguiram Jesus. Então Pedro deixou de ser pescador de peixe para ser pescador de gente naquele dia. E como discípulo ele viveu experiências espetaculares. Ele chegou a caminhar sobre as águas do mar, onde por muitos anos ele pescou. E se por um lado ele deixou tudo, por outro lado ele ganhou tudo. Ele ganhou Jesus.
E Jesus escolheu Pedro porque viu nele alguém que colocaria o desejo de Deus em primeiro lugar na sua vida, na esperança de que todas as demais coisas fossem simplesmente acrescentadas. Se você tem Deus, você tem tudo. Peça a Deus, peça saúde, peça paz, peça fé, e tudo o resto lhe acrescenta. Se você pedir paz, se você pedir saúde, se você pedir fé, Deus vai olhar e vai dizer exatamente o que ele disse para o Salomão: olha, já que tu não me pediu riqueza, pois eu vou te dar. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, Jesus, ele tem uma capacidade de olhar para as pessoas e reconhecer nelas seus fiéis, e ele então escolheu Pedro. Jesus ainda entra em barcos, Jesus ainda faz milagres, Jesus ainda convida pessoas para serem seus discípulos, diferente de pessoas que te olham, que te avaliam e até mesmo te julgam por isso ou por aquilo, te apontam o dedo. Jesus enxerga aquilo que está no seu coração e ele não te aponta o dedo. Então foi o que ele fez com um simples pescador chamado Pedro. E sendo assim, considerando aquilo que Jesus viu no coração de um simples pescador, a capacidade de lidar com frustrações, a capacidade de ser obediente, a capacidade de reconhecer que precisa de ajuda, a capacidade de reconhecer que ele é um pecador e a capacidade de largar tudo. Quais são as chances de Jesus subir no barco da minha vida e de pescar comigo? Pois eu digo, as chances são todas. Então Pedro se submeteu à autoridade de Jesus, mesmo não entendendo muito bem qual seria o desfecho do plano de Jesus. E para terminar, seria bom lembrar, toda a multidão estava assistindo na praia. Isso foi durante o dia. Quando eles chegaram à praia, Pedro e Tiago, eles chamaram seus companheiros para repartirem a pescaria. Tudo isso nos ensina que nós não somos reservatórios. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós somos convidados a distribuir. Nós cristãos, nós somos canais de bênçãos para compartilhar com os outros aquilo que Deus graciosamente nos tem dado. Que Deus abençoe essa mensagem no coração de cada um de nós. Amém.